Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é adjetivo. O que é adjetivo? Vocês lembram, vocês já aprenderam isso há bastante tempo, todo ano a gente vem retomando este mesmo assunto, né? Então, vocês aprenderam que adjetivo é uma palavra, né, que caracteriza o substantivo, né? Podendo dar uma qualidade, uma característica, especificando um estado, né? Bom, nós vamos retomar esse conceito e ampliá-lo, né? Afinal de contas, vocês estão no 6º ano agora, então está na hora de vermos mais profundamente o assunto que é adjetivo. Bom, vamos ler aqui então, né? Uma quadrinha. A Yara, bem abaixo das colinas de ondas verdes, onde o sol se refrata em agulhas frias, descem todas as sereias dos mares e dos rios, irreais e lentas como espectros de vidro. Então, é um poema, né, de Guimarães Rosa, chama Magma. Foi publicado no Rio de Janeiro pela editora Nova Fronteira no ano de 1997, página 16. Observe as palavras destacadas no texto. A que classe gramatical elas pertencem? Então, eu tenho aqui ondas, agulhas e sereias. Essas 3 palavras são substantivos, né? Ou seja, nomeiam seres e coisas. Então, ondas, né? É um nome de alguma coisa, agulhas também, sereias também, certo? Escreva as características dessas palavras de acordo do texto. Então, vamos citar aqui. Ondas. Como são as ondas citadas aqui? Verdes, né? As agulhas, frias. E as sereias, dos mares e dos rios. Irreais, lentas. Tá? Então, essas são as características que estão sendo citadas para esses substantivos aí nesse trecho. Bom, as palavras que se referem aos substantivos ondas, agulhas e sereias, atribuindo-lhes certas características, são os adjetivos. Então, o adjetivo, o que é? É a palavra variável, ou seja, sofre mudanças de gênero e número e grau também, tá? Nós vamos ver depois o grau do adjetivo, não nessa aula, mas vamos ver mais para frente. Né, atribuindo aos seres características, qualidades, estados e especificidades, ou seja, especificando alguma coisa. Vamos lá. Então, aí nós temos o exemplo lá referente ainda ao texto, né? Agulhas frias, sereias lentas. Percebam que os substantivos agulhas e sereias são substantivos femininos e estão no plural. Então, nesse caso, o adjetivo também está no feminino e também está no plural, concordando com estes substantivos, ok? Mar e rio. Olha só, mar frio e lento. Então, esses 2 substantivos, esses 2 adjetivos também estão no masculino, assim como esses substantivos, e também estão no singular, fazendo essa concordância, tá? Nós chamamos isso de concordância nominal, quando existe concordância entre esses elementos com o nome, tá? Com a mudança do substantivo em gênero masculino e feminino, e número, singular e plural, o que acontece com esses adjetivos? Então, o que eu acabei de explicar. Quando o substantivo está no feminino, ou para ver concordância, o adjetivo também deve estar no feminino. Porém, a gente tem que falar uma coisinha agora. Nem todos os adjetivos se flexionam, né? Existem alguns adjetivos que são invariáveis. Por exemplo, se eu dissesse que o mar é grande e a agulha fosse grande, né? Esse adjetivo ele não sofre alteração. Nós vamos ver um pouquinho disso agora, tá? Classificação do adjetivo. Então, os adjetivos podem ser simples ou composto,
tá? Então, simples, quando ele é formado por apenas uma palavra, e composto, quando é formado por duas ou mais, assim como ocorre com o substantivo, tá? O adjetivo também pode ser primitivo ou derivado, né? O primitivo ele não deriva, né, de nenhuma outra palavra, e o derivado ele vem de origem de outra palavra que já existe, né? Derivado de outras palavras, nesse caso dos adjetivos, eles podem vir sendo derivados do substantivo, do adjetivo ou do verbo. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Então, quente, né? Quente, quieto e novo são adjetivos primitivos. E derivados, nós temos aqui, ó, saboroso, que deriva do substantivo sabor. Inquieta, que é derivado de um outro adjetivo, né, que é o quieto. E inadequadas, né, adequar é verbo, então é um adjetivo derivado de verbo. E temos também os adjetivos pátrios, estão aqui embaixo, né? Que indica a nossa nacionalidade ou lugar de origem de algum ser ou de alguma coisa. Bom, então nós temos aqui mais um exemplo. Então, nasci na Bahia, eu sou baiana. Este vaso veio da China, é porcelana chinesa. Então, para formar os adjetivos pátrios compostos, né? Aqui a gente tem os adjetivos pátrios simples, mas também temos os compostos. Então, costuma-se empregar o adjetivo mais curto como primeiro elemento e o mais longo a seguir. Portanto, deve-se dizer indústria belgo-mineira, cultura latino-americana. Então, sempre a forma mais curta vem antes e a mais longa depois. Na formação dos compostos, alguns adjetivos pátrios apresentam forma reduzida, em geral de origem erudita. Então, temos aqui o afro, o germano ou teuto, américo, ásio, austro, belga, sino, que é da China, dano, Dinamarca, hispano, euro, franco, galho, galaico, o galego, greco, né, de Grécia, indo, anglo, ítalo, nipo e luso. Então, usando o acordo entre o Brasil, a Itália e a França, será um acordo ítalo-franco-brasileiro. Aqui nós formamos um adjetivo composto por 3 nacionalidades. Bom, locução adjetiva. Toda vez que a gente fala essa palavra locução, significa que temos 2 ou mais palavras com a função de uma palavra. Então, locução adjetiva é quando tenho 2 ou mais palavras exercendo a função de adjetivo. Então, aqui nós temos sereias fluviais. Então, eu tenho um substantivo e um adjetivo. Porém, lá no texto nós tínhamos sereias dos rios, né? Então, dos rios é uma locução adjetiva. E como é formada essa locução adjetiva, né? Com a preposição, e aqui no caso nós temos a preposição e um substantivo, né? Rios. Então, a união dessas 2 palavras forma uma locução adjetiva. Locução adjetiva, então, é uma expressão formada de 2 ou mais palavras com valor de adjetivo e se referem sempre ao substantivo. Então, aqui, a locução adjetiva é, em geral, formada de preposição, que foi o que eu acabei de explicar, sempre caracteriza ou especifica um substantivo. Então, temos mais exemplos aqui, olha só, menino de boné, então eu tenho aqui a preposição de e o substantivo boné, e menino com febre também tenho preposição e substantivo. Casa da vizinha, casa do Pedro, eu tenho uma contração, né, com uma preposição de, mais o artigo a, que forma o da, mesma coisa aqui no do, mais o substantivo formando a locução adjetiva. Bom, flexão de gênero, então, masculino e feminino. Então, pássaro, né, é um substantivo masculino, o pássaro. Eu tenho aqui 2 adjetivos, o grande e marinho. Então, grande pássaro marinho, grande é adjetivo
invariável, já tinha falado anteriormente, né? Então, ele não vai mudar se mudar o gênero, olha só. Grande pássaro, grande ave. Agora, marinho é um substantivo que nós chamamos de biforme, ou seja, ele tem duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Então, para o masculino, né? Pássaro marinho e para o feminino, ave marinha, ok? Então, os adjetivos biformes, né, possuem duas formas para indicar o masculino e outra para indicar o feminino. O adjetivo grande é um adjetivo uniforme, tá? Ou seja, uma única forma para indicar os dois gêneros. E quanto ao gênero, o adjetivo pode ser, né? Adjetivo biforme, né? Quando ele pode representar uma forma para o masculino e outra para o feminino. Uniforme quando representa as duas formas, tá? O masculino e o feminino. Fique de olho, o adjetivo é uma palavra variável, isto é, pode ser flexionada na forma para indicar gênero, concordando com o substantivo ao qual se refere. Flexão de número, singular e plural. Então, rosa, bela, rosa viçosa, rosa cheirosa. Então, aqui eu tenho uma rosa, o substantivo está no singular, os adjetivos também estão no singular. Aqui eu tenho rosas, né? Rosas belas, viçosas e cheirosas. Então, substantivo estando no plural, os adjetivos devem concordar também estando no plural. Então, os adjetivos belo, viçoso, cheiroso podem ser flexionados na forma para indicar singular e plural e gênero masculino e feminino. O adjetivo é uma palavra variável que concorda em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Bom, flexão dos adjetivos compostos. Aqui é que tem que prestar mais atenção, tá? Vamos olhar aqui. Colar azul piscina. Colares azul piscina. Qual seria a forma correta deste plural, né? Então, se o substantivo estivesse no plural, colares, como ficaria o plural do adjetivo composto azul piscina? Então, o adjetivo composto azul piscina é invariável. Então, nesse caso, a gente diz mesmo colares azul piscina. Ele não vai mudar. Então, temos aqui, ó, varia só o último elemento se for composto de adjetivo mais adjetivo ou de palavra invariável mais adjetivo. Então, nós temos aqui, ó, rubro-negro, rubro-negras. Então, nesse caso, houve variação. Então, vai para o plural. É invariável se um dos elementos for substantivo. Então, jaqueta verde abacate. Jaquetas verde abacate. Então, como o abacate é um substantivo, né? Então, não varia. Então, notem bem essa tabelinha aí, que vai auxiliá-los a sanarem as dúvidas quanto fazer o plural de adjetivos compostos. Fruta-cor ou fruta-cores? O adjetivo fruta-cor no plural pode ficar invariável, fruta-cor, ou variar fruta-cores, tá? Então, essas são algumas exceções aí da língua portuguesa, né? Camaleão fruta-cor ou camaleões fruta-cor ou fruta-cores, tá? Está certo as duas formas. Azul marinho e azul celeste variam? Esses adjetivos são invariáveis, portanto, né, se a calça for azul marinho, os tecidos serão, as calças serão azul marinho também, tá? Se o tecido é azul celeste, os tecidos também serão azul celeste. Não vai mudar. Bom, então vamos agora para o livro de vocês, página 47, fazer os exercícios e eu vou explicar também passo a passo aí como vocês vão responder, tá? Bom, leia a sinopse apresentada abaixo. Então, vocês vão ler a sinopse, vão notar as palavras que estão destacadas.
Aqui na letra A temos uma questão oral, né? Nós vamos discuti-las na aula ao vivo, no momento da correção. B. No título do livro é destacado uma característica da palavra receita. Que característica é essa? Então, retome a leitura do título, procurem um adjetivo da palavra receita e escrevam aqui. Letra C. Encontre e contorne no texto os adjetivos que se referem aos substantivos ervas e nomes. Então, retomem aqui, encontre e contorne os adjetivos que se referem a ervas e nomes. Letra D. Agora assinale a alternativa correta quanto à função dessas palavras. Então, aqui nós temos algumas opções, 3 opções, uma é a alternativa correta, tá? Aqui temos a definição retomada do que é adjetivo e o exercício 2. Agora leia 2 manchetes. Vocês vão ler as 2 manchetes e responder as questões A e B. Na A, as expressões em destaque nas manchetes acima se referem a quais substantivos? Então, temos aqui algumas expressões que estão destacadas, tá? Vocês vão ter que notar isso. B. Com que função essas expressões foram empregadas nessas frases? Respondam aqui. Bom, aqui nós temos a definição, né, do que é a locução adjetiva, nós já comentamos lá em cima. Aqui também falando sobre algumas locuções adjetivas são possíveis a gente trocar por um substantivo. Eu tenho uma tabelinha que tem algumas, eu ia colocar no vídeo e resolvi não colocar para depois a gente poder discutir isso na aula ao vivo, vou mostrar para vocês, tá? Por exemplo, água da chuva, quando a gente usa essa locução adjetiva da chuva, a gente pode substituir por um único pronome, que seria o pluvial. Água do rio, né? Esse do rio, essa locução adjetiva, pode ser substituída pelo adjetivo correspondente a ele, fluvial. Para vocês entenderem mais fácil, né? A gente fala do dia, né? Nossa, essa é a nossa aula do dia, ou essa é a nossa aula diária, tá? Nossa aula é no período da manhã ou nossa aula no período matutino. Então, essas são as alterações que a gente pode fazer com algumas locuções adjetivas. Não, nem todas dá para fazer, algumas sim. Então, esse exercício 3, ele vai tratar disto, tá? Então, nas frases abaixo foram empregadas algumas locuções adjetivas. Substitua-as pelos adjetivos correspondentes. Então, na letra A, eu tenho a locução adjetiva de anjo, então eu falo coração de anjo. Então, vocês vão ter que encontrar o termo, né, o adjetivo que corresponde a de anjo. Aqui, da escola e aqui, da manhã. Esse eu acabei até dizendo na aula aí, quem não pegou, volta, que vai pegar de novo. Adjetivo primitivo, adjetivo derivado, eu já expliquei, né? Então, vocês vão responder aqui. Observe os adjetivos em destaque na frase abaixo. Quais palavras deram origem a cada um desses adjetivos? Então, aqui eu tenho esbranquiçada, corada e apaixonada. Vocês vão dizer quais são os adjetivos primitivos que correspondem a esses derivados. Adjetivo simples e adjetivo composto, também já falei, né? Então, vocês vão ligar as palavras das 2 colunas formando adjetivos. Depois, escreva-os nas tirinhas abaixo, nas linhas abaixo. Então, vocês vão relacionar as colunas, depois escrever aqui os adjetivos que foram formados. Aqui temos também mais uma explicação sobre os adjetivos compostos. E aqui adjetivos pátrios. 1. Observe as capas dos livros abaixo. Então, temos 3 capas, a quais estados das palavras gaúcha, baiana e mineira se referem. Então, aqui falando um pouquinho, bem pouco, né, do adjetivo pátrio. E flexão do adjetivo, temos aqui um exercício, uma leitura de um texto e 2 questões orais. Então, falaremos na aula ao vivo. Aqui retoma a explicação sobre a caracterização do substantivo, do adjetivo, que concorda em gênero e número, e a atividade, né? 1, 2 e 3.
Então, vocês vão ler, vão responder essas questões. Escreva outros adjetivos que podem ser empregados no lugar dos adjetivos destacados nas frases a seguir, sem alterar o sentido delas. Então, olhem esses adjetivos breve, alegre, bela e pensem em outros adjetivos que podem ser substituídos aqui. 2. Reescreva as frases, substituindo as locuções adjetivas abaixo por adjetivos correspondentes. Então, na letra A, tenho da escola, na letra B, de boi. Só voltar e ver aí que a gente já conversou. 3. Escreva os adjetivos pátrios referentes aos lugares a seguir. Simples a aula, gente. Parece bastante coisa, bastante explicação, né? Porém, tem pouco exercício para fazer. Fazendo, estarei online até 12h25. Qualquer dúvida, mandem para mim no Hangouts, ok? Um beijo para vocês e até a aula de amanhã ao vivo. Beijos!